Olá, tudo bem? Veja, essa raça de líder religioso, pastor, bispo, padre, frade, papa, por quê? Esses títulos não existem mais. Esses títulos foram dados fim no ano 70, quando o perfeito veio. Mas eles estão por aí, travestidos de líderes religiosos, travestidos de ministros, de guias, de mestres. Não passam de cegos, não passam de pessoas somente, na sua maioria, somente interesse monetário, achando que o evangelho é fonte de lucro. Assim disse Paulo. Eu quero apenas ler um versículo, porque esse vídeo é curto, é videozinho das 18 horas. Eu quero ler apenas um versículo no texto da Bíblia NVI. Está em Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Veja, que coisa terrível. Então ele, quando chegasse em Jerusalém, ele não seria perseguido pelos soldados, ele não seria perseguido pelos ladrões, pelas prostitutas, Jesus não seria perseguido pelos publicanos, cobradores de impostos. Não. Jesus iria sofrer e sofreu uma intensa perseguição, uma intensa caçada dos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos fariseus, dos escribas e dos anciãos, sumo sacerdote. Veja que coisa terrível. Então essa corja, esse bando de líderes religiosos que tem por aí, nunca prestou. Nunca prestou e nunca prestarão. Por quê? Se eles deixassem de lado esses títulos que não existem mais, ficou lá dentro dos muros de Jerusalém no ano 70, quando Deus julgou os israelitas e o perfeito veio. Se eles deixassem os conhecimentos teológicos, se eles deixassem de lado os conhecimentos doutrinários, que são cópias de cópias, que vêm de geração em geração. Então esses ensinos errôneos, esses ensinos fraudulentos, ele vem há séculos, vem de séculos atrás. E o que tem aí é só cópias de cópias. Vão copiando e vão repassando. Aí eles acham um versículozinho lá no Velho Testamento que dá margem para tomar dinheiro, para escravizar a pessoa. Aí eles usam aquele versículo. E assim a doutrina segue. Vem aí há séculos, é o que eu falei. E as pessoas, infelizmente, as maiores vítimas, se fossem eles próprios, tudo bem, que ficassem lá no lamaçal, nas trevas, no esgoto, eles, mas não, eles arrastam milhões de pessoas. Eles arrastam pessoas estudadas, eles arrastam governadores, eles arrastam presidente da República, primeira dama da República, com seus enganos, com as suas teologias. Eles se dizem homens de Deus, se dizem ungidos de Deus, mas não passam de cópias fajutas, de cópias desgraçadamente tortas dos fariseus. As chamadas igrejas que existem por aí, na verdade, são templos, cópias fajutas dos dias dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Eles cometem uma verdadeira inquisição em cima do altar, do local de sacrifício que tem dentro dessas choupanas, e fazem uma verdadeira inquisição na mente. Não é com uma arma, não é com uma espada, não. A acusação deles, o encarceramento deles é na mente das pessoas, usando passagens que não se devem mais obedecer,
usando passagens que não foram para o povo gentil, usando as leis mosaicas que foram dadas aos israelitas, usando tudo isso como armas para apontar o dedo para as pessoas e as amedrontarem, as ameaçarem, as tornarem escravas religiosas. E as pessoas vivem uma vida longa dentro desses lugares, porque com ameaça, se você sair da nossa igreja, o diabo vai te pegar lá fora, só na nossa igreja tem o Espírito Santo, lá na outra igreja não tem, porque lá eles gostam só de dinheiro, lá o que tem lá é o espírito da avareza, e assim por diante. E as pessoas fiéis, na sua esmagadora maioria, são ignorantes em termos de escrito bíblico, são na sua grande maioria preguiçosos, que não têm coragem de tirar pelo menos meia hora por dia e ler as epístolas paulinas, ler de Romano a Hebreus. Claro que Hebreus, na minha opinião, quem escreveu foi Apolo, mas deixa, nas 14 epístolas paulinas, vamos colocar de Romanos a Hebreus. As pessoas não perdem meia hora para ler essas epístolas. Não, elas se utilizam do Velho Testamento, das maldições, de Malaquias 3:10 e assim por diante. Aí usa oferta, usa o que Jesus de Nazaré falou, e eles não conseguem entender que Jesus de Nazaré veio somente para os israelitas, para os judeus. Então, voltando ao início, líder religioso nunca prestou. Os líderes religiosos eram o Satanás nos dias de Jesus. Os líderes religiosos eram os opositores, porque Satanás nunca foi um ser de chifre, de cauda, dragão, não. Satanás significa opositor. Então os opositores de Jesus, ou de Yeshua e Yahshua, nos dias dele foram os líderes religiosos. Nos dias de hoje, o Satanás que existe no mundo, em mais ou menos 7 bilhões de pessoas, claro, hoje eu estou gravando no mês de janeiro de 2023, às vezes você está vendo esse vídeo daqui a 1000 anos, vai saber. E você, então, hoje, aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, quiçá 8 bilhões de pessoas no mundo. Na grande maioria desses bilhões de pessoas, eles acreditam que esse tal desse Satanás é um ser maligno, é um anjo caído, e assim usam para atacar as pessoas, para amedrontar as pessoas. Então os opositores são os líderes religiosos, é eles que se opõem a quem fala da graça de Cristo no YouTube, é eles que se opõem aos ensinamentos, ao conhecimento, ao entendimento que irmãos, graças a Deus, Deus tem dado o entendimento e estão por aí anunciando a libertação para o povo das garras de Moisés. Mas os opositores, que são os líderes religiosos, está aí, colocando na mente dos milhões, bilhões de pessoas, através de seus canais de televisão, que Satanás é um ser do mal. Que Satanás é um espírito do mal, que atormenta a vida das pessoas que não frequentam os seus templos religiosos. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, meu irmão e minha irmã no Espírito, porque nós somos filhos de Deus, o nosso Espírito pertence a Ele. Então, vamos a cada dia mais nos dedicarmos às leituras da Bíblia, especialmente de Romanos a Hebreus, para que nós tenhamos como base a sã doutrina para o nosso entendimento. E a cada dia mais, quanto mais nós adiantamos, avançamos nesse conhecimento, menos somos vítimas desses pregadores, desses Satanás que estão por aí, desses opositores, que verdadeiramente se opõem à pregação da sã doutrina, que verdadeiramente são contrários às benécias que a sã doutrina, que a liberdade em Cristo traz para as pessoas. Pessoas, quando alcançam
a liberdade de Cristo, elas jamais retornam para a escravidão de Moisés. Jamais elas retornam para o lamaçal, o chiqueiro de porco chamado religião. Tá bom? Então saiba, líder religioso nunca valeu nada. Nunca prestaram para nada, a não ser mentir, roubar e destruir. Assim Jesus disse. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão que Jesus falava eram os que ensinavam as leis, eram os que se utilizavam do legalismo mosaico para sentenciar e para aprisionar as pessoas. Tá bom? Então eu deixo esse vídeo com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê o joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações. E é o que eu sempre digo, vamos em frente, falando, passando sempre o nosso simples e humilde entendimento, sem cobrar um centavo, porque o que recebestes de graça, dai também de graça. Então não é justo nós que estamos tendo o privilégio, nós que estamos tendo o prazer de receber esse entendimento do Pai, cobrar via Pix, cobrar via envelope, via conta de banco. Não, isso é coisa de ladrão, isso é coisa de mercenário, isso é coisa de charlatão. Isso são coisas daqueles que acham que o Evangelho é fonte de lucro. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com você. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir e der entendimento a nós. Tchau, tchau.